Hoje é um dia especial, dia do Senhor, dia de adoração. Com muita alegria, expectativa e em oração, preparamos este momento para que você possa adorar a Deus junto com a sua família e com a sua comunidade de fé. Louvemos ao nosso Deus agora e faça isso de todo o seu coração. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você. Sins
quero convidar você a, da mesma maneira que adorou ao Senhor com a oração, com o canto, da mesma maneira que você vai adorar ao Senhor ouvindo, meditando e aplicando a palavra que ouviremos daqui a pouco, a também prestar a sua adoração através dos dízimos e das ofertas. Faça isso agora como um ato de gratidão a Deus e também como um ato de fé, de confiança, de que desta maneira o Senhor vai usar você para abençoar a sua obra, para fazer prosseguir a sua obra e vai suprir também todas as suas necessidades. Deus te abençoe. Com graças no trono, feitos
Agora ficou mais fácil de você saber tudo o que acontece aqui na Igreja Batista da Lapa. Com o nosso novo aplicativo instalado no seu celular, a um toque, você tem acesso a tudo aquilo que fazemos durante a semana, durante o mês e o ano todo. Lá você tem acesso às notícias, você tem acesso à agenda da igreja, você tem acesso ao conteúdo, aquilo que acontece nos nossos vídeos, das celebrações, dos cultos dominicais, dos nossos canais de comunicação, do nosso site e as outras redes, e também na sua contribuição generosa em dízimos e ofertas. Agora, você só precisa acessar IBL Lapa na loja do aplicativo do seu celular, baixar e instalar. E pronto. E aí você terá todas as informações da IBL na palma da sua mão. Aleluia, vamos juntos celebrar ao Senhor. E eu quero iniciar esse tempo declarando o senhorio dele na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Vamos adorá-lo, dizer que ele é bem-vindo nesse lugar, que nós o amamos. Vamos fazer.
Vamos meditar agora na palavra do Senhor. E quem será o instrumento dele para falar aos nossos corações é o pastor Milton Monte. Pastor Milton tem desenvolvido um ministério muito especial lá na nossa Junta de Missões Nacionais. Ele é membro da nossa igreja, tem participado da liderança dos pequenos grupos e traz uma experiência, uma bagagem muito grande de vida com Deus e de exercício do ministério cristão. Por isso, ouça a voz do Senhor através deste servo dele. Deus abençoe você, abra o seu coração, eu tenho certeza que você será edificado. Olá, meus queridos irmãos, é sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus nesta igreja. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quero pensar num tema que tomo emprestado de Caio Fábio, que é a graça que poucos querem. Dentro de poucos dias nós estaremos encerrando a nossa campanha de missões estaduais. Mas esse tema, a generosidade, a necessidade de sermos generosos, não é algo que serve apenas para uma época de campanha missionária, não é algo que serve apenas para aquela vez por mês em que a gente faz uma transferência bancária do nosso dízimo ou aquela transferência de todos os domingos da nossa oferta ou mesmo o depósito da oferta quando estamos presencialmente no culto. Generosidade, como vamos ler, é uma graça. E repito, usando as palavras de Caio Fábio, uma graça que nem todos querem. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, Paulo diz exatamente isso que é uma graça. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, eu testemunho, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça, mais uma vez, o privilégio de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O texto continua falando desta igreja, porque o objetivo de Paulo nesse texto era motivar os crentes de Corinto a que participassem ativamente daquela que foi a primeira campanha missionária da história, não uma campanha para sustento de missionários, mas uma campanha para ajudar os cristãos da Judéia que estavam passando por um período de grande crise, de fome, literalmente. Havia sido profetizada essa crise e ela chegou, então cristãos de todo o mundo se uniram para levantar ofertas, para ajudar aqueles cristãos da Judéia que tanto necessitavam, repito, a primeira campanha da história. E nessa primeira campanha, os apóstolos então, de alguma forma reunidos em Jerusalém ou em outro lugar que fosse, não sabemos onde, eles tomam uma decisão. Eles não incluem a igreja da Macedônia, os cristãos da Macedônia naquela campanha. Nós podemos inferir isso do versículo 4, que diz que foram os cristãos da Macedônia que procuraram os apóstolos para insistir. A expressão do versículo 4 é para pedir com muitos rogos. Dá a impressão de que os líderes da igreja da Macedônia foram até os apóstolos e que se ajoelharam dizendo, por favor, deixa a gente participar. Muitos rogos. É fácil entender por que os apóstolos tomaram essa decisão de ignorar aquela igreja nessa campanha, pois os versículos 2 diz que aquela igreja era uma igreja muito pobre. A região da Macedônia
é onde estava localizada a cidade de Filipos. A igreja da Macedônia é a igreja de Filipos. Atos 16 diz que aquela igreja nasceu num contexto de grande perseguição, muita perseguição. E versículo 2 do capítulo 8 continua dizendo que essa perseguição existia ainda na época. Aqueles cristãos eram extremamente pobres, até provavelmente por causa da perseguição, por causa de não terem acesso a todo tipo de emprego, por conta da perseguição. Eram pobres porque talvez os seus negócios não tinham condições de se desenvolver da melhor forma, porque ninguém compraria daquela igreja perseguida, ninguém negociaria com os membros daquela igreja perseguida. Então era uma igreja que sim, fazia com que os apóstolos tomassem a decisão que tomaram. Não faz sentido a gente pedir ajuda para ajudar quem está com fome. Não faz sentido pedir ajuda de quem também passa fome, de quem também tem problemas. E não apenas problemas na crise financeira, mas outros problemas. Mas o versículo 2 diz que aqueles cristãos, eles superabundaram, mesmo no meio de tribulação e pobreza, eles superabundaram em riqueza, em generosidade, em graça, em alegria. De modo que Paulo escreve esse texto para orientar a igreja de Corinto, dizendo: olha, se a Macedônia fez isso, e vai ter macedônio que vai junto na equipe que está fazendo o recolhimento das ofertas, eu fico aqui meio que com vergonha de vocês de Corinto. Uma cidade próspera, uma igreja próspera, e que ainda não alcançou a maturidade, sim, maturidade, que os cristãos da Macedônia alcançaram. Não buscaram esta graça que os cristãos da Macedônia conseguiram alcançar. E o exemplo dos cristãos da Macedônia nos traz algumas lições muito claras. Primeira, é que mesmo que a generosidade seja uma graça, há até o dom espiritual da generosidade, até um dom para isso, uma parte do Espírito, um dom específico do Espírito para esta parte, mesmo que assim seja, é necessário que queiramos, que busquemos isto. Muitos de nós sonham com todos os dons, menos com o dom de ser generoso. Muitos de nós vive pensando mais em ter, mais em ganhar, do que em dar. E isso traz um prejuízo para a nossa vida, porque a palavra de Jesus em Atos 20, melhor coisa é dar do que receber. Ou usando uma frase que aprendi há pouco tempo, nós vivemos daquilo que damos e sobrevivemos daquilo que recebemos. É uma paráfrase para a expressão de Jesus, melhor é dar do que receber. O exemplo dos cristãos da Macedônia nos estimula a querermos sermos generosos, a desejarmos ser cada vez mais generosos. E eles também nos explicam, nos exortam, nos dão como modelo uma segunda coisa. Generosidade não tem a ver com sobra, generosidade não tem a ver com satisfazer a minha necessidade primeiro. Generosidade tem a ver com o meu coração. É possível que algumas das famílias de Macedônia, para participar daquela campanha para ajudar os cristãos que tinham fome na Judéia, tenham deixado de ter uma das suas refeições no dia, ou tenham ficado um dia sem refeição para ajudar o outro. Eles não tinham de sobra, mas a atitude deles é de dizer: nós temos pouco, mas nós não damos do que temos, nós damos do que Deus nos dá. E mesmo sendo pouco, nós queremos ajudar. Na verdade, meus irmãos, eu imagino aqueles cristãos da Judéia chegando na mesa dos apóstolos e dizendo: olha, a gente ouviu falar que está acontecendo uma campanha.
E nós não fomos convidados. Mas a gente queria que vocês entendessem que nós já somos tão pobres, nós somos tão perseguidos, nós temos tantas limitações, e vocês estão tirando da gente a única alegria que nós temos, que é de fazer parte do que Deus está fazendo neste mundo. Então nós trouxemos aqui algumas coisas de comida. Aqui, eu imagino, eles dizendo, tem comida de alguém que deixou de comer para entregar. Mas nós queremos fazer parte do que Deus está fazendo. Porque literalmente, nós não doamos, nós distribuímos o que Deus nos dá para que seja entregue a outros. Este é o grande princípio da generosidade. Nós não somos doadores, nós somos distribuidores. E se Deus nos deu pouco, na sua sabedoria, no seu controle sobre o mundo, é isso que temos para distribuir. Se Ele nos deu muito, é isso que temos para distribuir. Então doar, ser generoso, não tem a ver com o que sobra. Porque na verdade, o nosso pensamento humano é de que nunca sobra, nunca é suficiente. Na cultura brasileira, mais ainda. Na cultura brasileira, não é rico que dá. Quem mais dá no Brasil não são ricos, quem mais dá são pobres. É como se os ricos do Brasil sempre achassem que é pouco, que quanto mais melhor. São os pobres que estão mais dispostos a ser generosos em qualquer contexto, seja cristão ou não cristão. É a cultura brasileira. Diferente dessa cultura, os macedônios nos exortam, nos ajudam a pensar que nós não doamos, nós distribuímos, nós recebemos de Deus para dar. E que ao fazer isto, nós estamos sim sendo privilegiados. Porque nós estamos vivendo o princípio de Atos 20, nas palavras de Jesus. Atos 20 e 27. Melhor é dar do que receber. Então, a palavra final do versículo 5 de 2 aos Coríntios 8 é de que os macedônios conseguiram fazer isto. Porque antes de estarem envolvidos com a estrutura da igreja, antes de estarem envolvidos com a cultura da denominação, para eles, que eram os apóstolos naquela época, eles haviam sido consagrados a Deus, eles haviam se consagrado a Deus. Eu concluo desafiando cada um de nós a dizimar, a ofertar, no período regular da igreja, a ofertar na campanha de missões estaduais, não com o que sobra, não com o que der, mas com o pensamento dos macedônios. Deus me deu para que eu possa dar também. Deus me deu para que eu possa distribuir. A bênção para quem faz isto não significa que é uma bênção material, não significa que haverá uma recompensa. A teologia da prosperidade fala em recompensa. Nós cremos na teologia da fidelidade. Nós somos fiéis a Deus e Ele continua sendo fiel a nós, mesmo que não sejamos fiéis. Então as bênçãos são as bênçãos de crer e de viver o que Jesus Cristo disse. É melhor dar. Se você ainda não consegue entender isso, é porque parte do Evangelho não está sendo crida. É a parte que ainda precisa ser convertida na vida de cada um de nós. Eu lembro de uma vez em que fiz uma conferência na Bahia, chegando de volta para casa no Rio de Janeiro, eu abri um envelope e aquela igreja havia me dado uma oferta naquela ocasião de R$1.000. Eu tinha alguns planos então, R$1.000 é sempre muito bem-vindo. E uma missionária chegou para mim e disse: pastor, me ajude, o que é que eu faço? Me dê uma ideia. Eu tinha um sobrinho que me ajudava com R$10.000 por mês, e com esses R$10.000 eu ajudava 10 missionários, e um dos missionários vai ganhar, a esposa dele vai ganhar bebê semana que vem, e estava contando com essa ajuda até para compra de enxoval, coisas assim. Mas meu sobrinho me disse que não tem mais como fazer isso. Ele vendeu o empreendimento dele, era uma faculdade, ele vendeu e não tem mais como.
Meu coração se alegrou tanto naquele momento porque eu pensei exatamente no que estou dizendo. Não é doação, é distribuição. Aqueles R$1.000 extra que veio, não era para mim, era para aquela missionária. Não significa que eu ganhei outros 1.000 depois ou qualquer coisa assim, mas significa que eu ganhei a alegria de ser bênção nas mãos de Deus. De ser um canal para que Ele, através de mim, abençoasse, distribuísse na vida de alguém o que Ele queria fazer. Os macedônios entendiam isso e por isso eles foram até os apóstolos para dizer: nós queremos participar. Nós não queremos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Diferente do pensamento de alguns do que, vamos ver se precisar eu ajudo. Não, os macedônios foram pedir e foram abençoados. Não por fazer isso, mas foram abençoados porque isso era sinal da intimidade deles com Deus. Isso era sinal da maturidade espiritual deles. Isso era sinal, evidência da graça de Deus na vida deles. Queiramos, meus irmãos, esta graça, a graça de sermos generosos. Queiramos a graça de, em vez de sermos doadores, sermos distribuidores. Queiramos ser aqueles que recebem para abençoar. Queiramos ser o rio de Deus neste mundo. Não apenas em campanhas, mas com as pessoas que estão à nossa volta, com o ministério local da igreja, sejamos generosos como Jesus é e como nós devemos ser. Deus nos abençoe. Por ti vou caminhar.
Queridos irmãos, que precioso esse tempo de adoração que passamos juntos. Fique atento, porque nas próximas semanas você vai receber a informação, os detalhes a respeito do nosso protocolo para o retorno gradativo aos encontros presenciais. E uma dica, já está disponível o nosso aplicativo que você pode baixar no seu celular e acompanhar tudo o que está acontecendo na vida da nossa igreja. Acesse lá pelo Google Play, pela Apple Store, joga lá na pesquisa IB Lapa e você já vai poder fazer a instalação em seu celular. E eu tenho certeza que será bastante útil para você, para todos nós. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo tempo de adoração. His name.